Caros energéticos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Vetor Elétrico. Hoje nós estamos repetindo aquele formato que já fizemos uma vez e os energéticos gostaram. Então por isso nós vamos repeti-lo, né? E esperamos que seja do agrado de vocês também. Não esqueçam dos likes, né? As nossas famosas curtições, nossos compartilhamentos, os comentários, as inscrições, para que o canal do Vetor Elétrico continue funcionando. Hoje o nosso tema é um tema muito atual, lógico, como sempre, é o apagão. E o título é: o Brasil vai apagar? Vamos debater isso aqui, confrontando a realidade, que a gente sabe, com as afirmações e as atitudes do governo. Antes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a realidade, que é as doações, as privatizações. Olha só o que está acontecendo agora. A Petrobras fecha a venda do campo Papa-Terra, né? Vende a 3R Petroleum por 105 milhões de dólares. Vamos fazer uma conta. Esse campo produz diariamente 18 mil barris de petróleo. O barril custa 70 dólares. Ou seja, vendendo 18 mil barris de petróleo a 70 dólares todo dia, esse campo rende 1.260.000 dólares todo dia. Significa que a compradora, que vai levá-lo por 105 milhões e 600 mil, vai pagar esse campo em 84 dias de produção do campo. Vai produzir 84 dias e não vai dever mais nada para o Brasil nem para a Petrobras, certo? É uma verdadeira doação do patrimônio público, do patrimônio nacional, uma entrega realmente que nós podemos chamar de uma entrega criminosa, tá certo? Então vamos ao nosso assunto do dia e vamos colocar aqui algumas siglas que nós vamos falar ao longo do debate, mas que ao longo dele também vocês vão saber, nós vamos explicar mais claramente. Por exemplo, PLD, ONS, ANEEL, Mercado Livre, BEM, o BEN, né? SIM, EPE, OEP, CEPEL. O que significam as siglas? Nós vamos saber ao longo do nosso debate. Haverá apagão? E se houver apagão, quem vai pagar a conta? O risco existe por falta de chuvas, falta de administração ou apenas falta de investimento, que é o que alguns setores da imprensa diz. Alguns setores dizem. O que o governo diz? Bom, primeiro, ele faz alarme sobre o apagão, ele afirma, volta atrás, informa, desinforma. Não é? Vamos ver algumas atitudes do governo, mas primeiro as mais recentes do ministro de Minas e Energia. Por exemplo, ele pensou em medidas de racionamento de energia, tais como uma política de desconto para empresas ou pessoas que optarem por concentrar seus gastos de energia em casa, indústria, comércio, fora do horário dos picos, de pico. Olha só, uma brilhante ideia, né? Só que isso aí chamava horário de verão, que foi uma das primeiras atitudes desse governo, foi tirar o horário de verão dizendo que era inútil. Agora, não falo o nome, mas diz a mesma coisa. Uma empresa, um comércio, as residências entrarem fora do horário do pico para economizar, para racionar a energia elétrica, né? Para racionar. Não é ideia nova, é o horário de verão, tá certo? Agora eu quero ver como é que o povo vai fazer entrar fora do pico. Se todo mundo entrar fora do pico, não tem pico. O pico vai ser quando todo mundo resolver entrar, não é? Quando a indústria, o comércio, as pessoas resolverem entrar, e vai mudar o horário do pico. Não vai mais ser de 7 a 9 horas da noite, ou na média 8 horas da noite. Não vai ser mais esse horário. Vai ser o quê? 6 horas da tarde? Vai ser 10 horas da noite? Na hora que todo mundo resolver entrar, tá certo? Isso aí já existia, horário de verão. Basta estabelecer horário de verão, não é muita coisa, mas o pouquinho que nós estamos precisando para sobreviver, por causa da estiagem, seria suficiente o horário de verão. Qual a outra atitude do governo?
Outra saída planejada por ele é a edição de uma medida provisória que dará poderes a um grupo de monitoramento da crise, chamado no início era CARE, depois mudou o nome, para decidir sobre o volume da água nos reservatórios das hidrelétricas. Com mais água, elas poderão gerar mais energia. Em contrapartida, o leito dos rios ficaria mais raso e poderia, em alguns casos, até comprometer a vida dos peixes e da população ribeirinha que depende da pesca para a sua sobrevivência. Olha só, gente, isso que está escrito aí não é texto nosso. Isso aí é o que o governo fala, tá? Que baixar leito do rio fica raso, como assim? Nós, nas hidrelétricas, nós não temos rios, a gente tem um reservatório, né? Que é o cúmulo de água de um rio, 2 ou mais, certo? Então, é outra medida que eu não sei como eles levariam adiante, tá certo? O que é a ANEEL? Então, vamos falar logo o que é a ANEEL, que ela coordena também, é a reguladora, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a reguladora do setor. Inclusive, tem influência, ela regula também as ações do ONS, certo? Que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Vamos ver aí ao longo aqui, tá? Nós temos aí a situação propalada pela imprensa, né? As situações dos nossos reservatórios. Aí uma foto, inclusive, está aqui, eu coloquei o crédito, né? É uma reprodução de uma foto, eu não sei se a CNN reproduziu, mas eu estou reproduzindo a CNN, tá? Isso é uma foto que a CNN reproduziu em alguma notícia que ela divulgou e colocou essa foto dizendo que é um reservatório, tá certo? Pode ficar assim. Agora, o seguinte, o que é que nós temos a dizer? Que a situação do reservatório das usinas depende do projeto das mesmas. A situação dos reservatórios não são iguais por vários motivos. Primeiro, se tem reservatório, se é fio d'água, se é no norte, nordeste, se é no sudeste, centro-oeste ou se é no sul, tá? Então, nós vamos ver para frente que não é bem assim, todas estão assim, não é assim, né? Que está ruim, tá. Agora, os motivos, não é só chuva não, isso eu garanto. Os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste são responsáveis por cerca de 70% de toda a energia produzida no país. Aí sim, nós vemos um dado importante, porque onde realmente se produz mais energia é no Sudoeste, Centro-Oeste. No Sudeste, aliás, na região Sudeste, Centro-Oeste. Esses reservatórios podem chegar em novembro desse ano a 10,3% da capacidade, caso as ações que o governo está dizendo que vai implementar, caso elas deem certo ainda, né? Se der certo a atitude do governo, o planejamento do governo, os reservatórios vão chegar com 10,3% da capacidade. Ou seja, será o menor nível em 20 anos, menor nível mensal em 20 anos. Atualmente, os reservatórios dessa mesma região, que é uma bacia, são várias bacias, a bacia do Paraná, por exemplo, está aqui, né, da região sudeste, que nós chamamos de região sudeste central, estão com 30% da capacidade para enfrentar esses meses aí para frente até chover. O baixo volume da água reflete o menor nível de chuva dos últimos 91 anos, segundo os órgãos reguladores. Em contraste com a região sudeste e centro-oeste, que nós consideramos uma só, nós temos os reservatórios do norte do país com 83,3% da capacidade, os reservatórios do sul com 61,5% e 59,8% no nordeste. Na média, o Sistema Interligado Nacional, tá aí sim, registrou na ocasião dessas medidas 40,1% da armazenagem da energia nas hidrelétricas. Quando nós falamos percentual de armazenagem de energia, nós queremos dizer que é a armazenagem hidráulica, a armazenagem da água possível de produzir energia elétrica, certo? Para garantir o fornecimento de energia elétrica em dezembro deste ano e em 2022, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, espera o período chuvoso para encher os reservatórios e as medidas governamentais. Qual será o mais certo? Esperar pelos reservatórios é esperar pela natureza, né? Esperar por chuva é esperar pela natureza. E pode ser até que venha. Agora, as medidas governamentais, nós vamos ver como é que vai ficar isso, né? Por exemplo, até o momento, o que o governo fez
E as agências reguladoras, tipo o ONS, a ANEEL, o que eles fizeram até agora? O Ministério de Minas e Energia. Primeiro, autorização do acionamento de usinas termoelétricas adicionais. Não é? Edição de decreto que regulamenta a realização de leilões para contratar usinas reserva de geração de energia elétrica. Por enquanto, nós estamos falando só de termoelétrica. Não é? Caras. Ampliação da possibilidade de acionamento de usinas termoelétricas sem contrato vigente de comercialização de energia, ou seja, elas estão praticamente obsoletas, né? Segundo eles. Não sei se tem gás também para isso, canalização, tubulação de gás para isso, mas eles estão pensando na possibilidade de acionar usina termoelétrica. Mas vamos ver até onde vai chegar. Autorização para importação de energia da Argentina e do Uruguai. Emissão de alerta de emergência hídrica na região da Bacia do Paraná, que é na região sudeste e centro-oeste, né, que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Emissão de alerta de emergência hídrica. Flexibilização das operações de alguns reservatórios. Como eles vão fazer isso? Quando você está mexendo com falta de água, como é que você vai flexibilizar a operação? Como assim? Você prende a água, você solta a água, é isso? Flexibilizou? Quem vai mandar nisso? Se não chover, tem pouca água. Vai flexibilizar o quê? Pouca água? Restrição do uso da água em algumas bacias hidrográficas. Bom, como vai fazer isso também? Porque se você restringir a água, no caso das usinas, você vai restringir a produção de energia elétrica, certo? Aplicação em junho, sim. Eu disse, se houver apagão, quem vai pagar a conta? Aplicação em junho às contas de luz de bandeira mais cara do sistema, a chamada bandeira vermelha patamar 2. Essa bandeira representa uma cobrança adicional de R$ 6,4 para cada 100 kWh de energia consumidos. Era, que já aumentou mais, né? Então, veja só onde vai parar a conta? No nosso bolso, certo? Não é no bolso do dono da usina, nem do dono da subestação, nem do dono da linha de transmissão. Vai acabar no nosso bolso. E eles fizeram isso, até esse item 8. Agora, o que eles estão pensando fazer mais? Né? As agências e o governo publicaram uma medida provisória concentrando poderes no Ministério de Minas e Energia para adotar rapidamente medidas a fim de garantir o fornecimento de energia. Ora, isso não precisa de medida provisória, isso já é função do Ministério da Minas e Energia. Tem que adotar a função dele, junto com a ANEEL, que é a agência reguladora, ou com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que vão tomar atitudes que sejam necessárias para garantir o fornecimento de energia elétrica. Agora, porque não investiram em energia renovável, né? Se não tem água, não vai gerar, tá certo? Então, as medidas de emergência que eles estão tomando é a única possível, que é colocar a termoelétrica poluente e cara em funcionamento, tá certo? Então, é isso que eles pretendem fazer. Agora, programa voluntário, foi o que eu falei para vocês, para que as indústrias que consomem muita energia desloquem sua produção para o horário fora do horário de pico da energia do sistema elétrico brasileiro, que eles dizem que é de 6 da tarde a 9 da noite, né? 18 a 21 horas. As indústrias receberiam uma compensação caso aderissem ao programa. Olha só, sempre tem que dar compensação para industrial, para empresário. Por quê? Dá compensação para o povo. Se eu entrar por acaso fora do horário de pico, eu vou receber alguma compensação? Não, quem vai receber são as indústrias, são as empresas, né? O reajuste das bandeiras é a terceira análise. O reajuste das bandeiras tarifárias aplicadas a contas de luz. No caso da bandeira vermelha patamar 2, o aumento será superior a 20%. A tendência é que essa bandeira vigore até novembro, ou seja, toma as atitudes, falta administração, não investe e aí você paga. Nós pagamos. E o ONS, quando falou em bacia hidrográfica, o ONS ele sugeriu que se paralise a hidrovia Tietê-Paraná. O aumento da importação e da geração de energia e antecipação das obras de linhas de transmissão, né? Aí seria, no caso, para mandar para onde falta água, que no caso a região sudeste e centro-oeste, mandar energia do norte e do nordeste.
como estamos repetindo já, né, desde o início, tudo acaba caindo em uma conta cujo pagador é sempre o consumidor chamado povo. Autorização para funcionamento de termoelétricas que estão paradas ou para aumentar o tempo de geração das que estão em atividade. Teremos mais conta para o consumidor, né? Colocar termoelétricas, aliás, em funcionamento, essas estão paradas, aumentar o tempo de geração das que já estão em atividade. Olha só, essas termoelétricas, essas usinas também têm horário de funcionamento, elas têm a capacidade útil, elas não podem estar gerando a todo vapor e a toda hora, certo? Elas também têm suas manutenções, elas têm suas restrições. No parque produtor termoelétrico, o custo da geração é maior, olha só, R$ 1.200 um megawatt-hora, quase 9 vezes mais do que das hidroelétricas. As estatais que estão querendo vender, privatizar, elas vendem aproximadamente R$ 60 o megawatt-hora, certo? As termoelétricas vendem a R$ 1.200 o megawatt-hora. Veja a diferença, e entrando termoelétricas em atividade, quem vai pagar a conta? Nós. A medida já encareceu quase 9 bilhões as contas de eletricidade dos consumidores. Esses 9 bilhões de reais já foram divididos entre nós. Haverá também a importação de energia da Argentina e do Uruguai e a possível compra de mais energia de outros países, caso a seca comprometa ainda mais o nível dos reservatórios das hidroelétricas. Só que normalmente esses países que eles estão imaginando comprar energia elétrica também são afetados pelas nossas bacias, né? São afetados pelo mesmo clima que às vezes atinge aqui, atinge na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, tá certo? E na Venezuela, que nós já compramos energia também da Venezuela. Falam da Venezuela, mas o sistema isolado, no caso Boa Vista, lá em Roraima, compra 200 megawatts da usina de Guri, na Venezuela. O que é EP? Empresa de Pesquisa Energética. O que é CEPEL? Centro de Pesquisa de Energia Elétrica. Vejam só, EP, Empresa de Pesquisa Energética, é realmente pesquisa, tá? Ela pesquisa o mercado, pesquisa a situação, pesquisa a nossa geração, nossa transmissão. O CEPEL é Centro de Pesquisas da Eletricidade. Ela pesquisa meios de produzir mais, pesquisa tecnologias, cria tecnologias e treina pessoal para aplicar essas tecnologias, tá? Há uma diferença nesse tipo de pesquisa da EP e da CEPEL. Mercado livre de energia. O mercado livre de energia é um ambiente competitivo de negociação. Aí você vai entender por que você paga uma certa conta de luz, de energia elétrica, e que nunca volta, né? Ela é aumentada em certa situação, mas depois que a situação passa, ela não diminui. Vocês já pensaram nisso? Pois é. Então, é um ambiente competitivo de negociação de energia elétrica em que os participantes podem negociar livremente todas as condições comerciais. O fornecedor, o preço, a quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, etc. Só que você, consumidor, não pode, porque como é que você vai trocar, por exemplo, a empresa que hoje atende vocês na sua casa, como é que você vai dizer, não, eu não quero essa empresa aqui, eu quero que outra seja a minha fornecedora? Você não pode. Isso aí quem faz são as empresas que revendem energia elétrica, certo? Ou então os grandes consumidores, certo? Trata-se de ambiente de negociação, onde consumidores chamados livres podem comprar energia alternativamente ao suprimento da concessionária local. Entendeu? Aí ele pode. Outra concessionária ou o grande consumidor pode, de repente, comprar direto porque ele recebe uma subestação de 13.800 volts, por aí, né? Ou 47, 49, 45 kV, né? Ele pode comprar de outra empresa. Nesse ambiente, o consumidor negocia o preço de sua energia diretamente com os agentes geradores e comercializadores. Nós não podemos fazer isso. Dessa forma, o cliente livre poderá escolher qual será seu fornecedor de energia. PLD, preço de liquidação das diferenças. Bonitinho, né? E o BEM, que é o Balanço Energético Nacional, feito pela EP. Lá em cima ali, a empresa de energia, aqui, ó. Empresa de pesquisa energética aqui que faz o Balanço Energético Nacional e publica. Tá certo? Sim,
Sistema Interligado Nacional. Sistema de Produção e Transmissão de Energia Elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico eólico, ou hidrotermo eólico, de grande porte com predominância de usinas hidroelétricas, com múltiplos proprietários. O Sistema Interligado Nacional é constituído por 4 subsistemas. Foi o primeiro que eu repeti tantas vezes aqui para vocês, né? Primeiro, vamos citar o Sul, é o subsistema, um deles. Sudeste e Centro-Oeste é outro subsistema. Nordeste e a maior parte da região Norte. A interconexão dos sistemas elétricos por meio da malha de transmissão propicia transferência de energia entre esses subsistemas, certo? Permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias, né? É o que nós estamos vendo agora. Enquanto no Sudeste e Centro-Oeste está com abaixo de 40%, 30% por aí, nós temos lá no Norte 80%, no outro lugar tem 70%, no outro lugar tem 60%, né, da capacidade da água nos reservatórios. Então, isso seria a exploração da diversidade entre os sistemas e a sinergia entre eles. A integração dos recursos de geração e transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade. Por isso nós temos o Sistema Interligado Nacional, que é um dos maiores do mundo, se não for o maior. A capacidade instalada de geração no SIM é composta principalmente por usinas hidroelétricas, distribuídas em 16 bacias hidrográficas nas diferentes regiões do país. O nosso sistema realmente é uma coisa muito diferente, é múltipla, muito variada, é complexa, mas ao mesmo tempo basta investimento e tecnologia nós temos. Nos últimos anos, a instalação de usinas eólicas, por exemplo, principalmente nas regiões Nordeste e Sul, apresentou um forte crescimento, aumentando a importância dessa geração para atendimento do mercado, que seria a nossa sugestão: investimento em energia alternativa de recursos energéticos renováveis, além do hidráulico, que é renovável também. Aí nós temos o nosso sistema distribuído no Brasil, né? Os subsistemas e submercados também, são chamados de submercados, subsistemas, está aí: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e o Sul. E nós temos ali cinza, lá em cima, o RR. Roraima. Roraima ainda não está no Sistema Interligado Nacional, que a região Norte é muito grande. Aliás, o Amapá, parte do Pará, parte do Amazonas, até bem pouco tempo atrás, também era chamado de sistema isolado. Tinha térmicas ou geração local, geração distribuída das suas próprias hidroelétricas. Por quê? Porque não tinha condição de colocar linhas de transmissão. Felizmente, conseguimos atravessar uma parte viável no Rio Amazonas, né? E levamos energia, aliás, uma interligação de Tucuruí, que mandou para Macapá, né? E para Manaus, né? Para o Amazonas. Mas Roraima ainda ficou fora. Roraima, aqui em cima, Roraima tem uma ligação, tem uma linha de transmissão que vem da usina de Guri, na Venezuela, que troca, né, com Boa Vista, 200 megawatts. Só que a usina de Guri também tem os seus problemas hidráulicos, de vez em quando ela também tem estiagem lá, e lá entra a térmica em Boa Vista, né? Esse aí é um diagrama esquemático das usinas hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional. É um desenho grande, infelizmente não dá para colocar aqui, né, num quadro só para vocês verem. Mas com cuidado, com mais calma, vocês podem ver que elas estão todas... Essa é a forma de interligação das usinas no Brasil. É aí que elas se atendem, né? É daí que vai a energia de uma região para outra quando está em estiagem, como no caso o Sudeste Centro-Oeste nesse momento está, né? Nós temos aí o seguinte: vocês vão poder identificar, né, nos círculos as usinas com reservatório e sem reservatório, né? A pontinha da seta, a bolinha, com reservatório ou sem reservatório, vocês conseguem facilmente indicar, identificar aqui, ó, por exemplo, aqui, com e sem reservatório. Tem várias usinas de vários tipos aqui, né? E esse é o nosso diagrama esquemático.
Dê uma olhada depois. Fazer prova, hein? As usinas termoelétricas, em geral localizadas nas proximidades dos centros consumidores, desempenham um papel estratégico, pois contribuem para a segurança do SIM. O que significa isso? Elas podem ser colocadas perto dos centros consumidores porque elas não têm reservatório, elas não causam alagamento, né? Então elas podem ser colocadas próximas às cidades. Só que aí, né, R$ 1.200 o megawatt-hora. É muito caro comparando com a hidroeletricidade, tá certo? Essas usinas são operadas em função das condições hidrológicas do momento, permitindo a gestão dos estoques da água armazenada nos reservatórios das usinas hidroelétricas, buscando a segurança do atendimento futuro. Ou seja, elas entram normalmente, realmente, quando há a periclitação dos sistemas, né, das usinas, dos reservatórios das usinas hidroelétricas, né? Há perigo de baixa, há perigo de estiagem, as termoelétricas vão entrando para atendimento lentamente ou bruscamente, depende, né, se houver planejamento, não há necessidade de nada ser feito repentinamente e bruscamente, tá certo? As linhas de transmissão integram as fontes de geração de energia e possibilitam o suprimento do mercado consumidor. Elas fazem a ligação, vocês vão ver, vou mostrar para vocês alguns desenhos, né, que vão mostrar como é feita e qual a importância e o tamanho dessa integração feita através das linhas de transmissão. Aí é o horizonte brasileiro para 2024, né? Vocês podem ver aí esse emaranhado de linha é o nosso sistema interligado nacional, né? As linhas que estão trazendo energia aqui, trazendo e voltando aqui, ó, energia de Tucuruí, trazendo aqui para o Sudeste, trazendo para São Paulo, trazendo para Minas, aqui de Belo Monte, Santo Antônio, aqui, ó, Santo Antônio aqui em Porto Velho, trazendo para Araraquara, em São Paulo, e distribuindo para o Brasil inteiro. E vocês veem também, esses pontinhos aqui são futuros, ó. Vai fazer mais uma interligação aqui, ó, de Tucuruí para Belém, ou para Grande Belém, né? E aqui, de Manaus, mandando para Porto Velho. Mas isso aqui não está feito, vejam só. Por isso que nós estamos chamando, então, Porto Velho, Roraima, de sistema isolado. Não está integrado ao sistema interligado nacional. Em compensação, está aqui, ó, tem um verdinho aqui, contínuo, significa uma linha de 230 kV, que traz daqui da Venezuela, da usina de Guri, para Boa Vista. Certo? É isso que a gente estava falando. Esse é o quadro, é o desenho brasileiro projetado até 2024. Nós tínhamos há pouco tempo, para vocês terem uma ideia, o aumento de 1% do PIB nacional significava a necessidade de se colocar no sistema elétrico brasileiro 4.000 megawatts. Olha só, 4.000 megawatts. Dá praticamente quase uma usina de Belo Monte, né? É muita energia, o Brasil é muito grande. Então, para cada aumento do PIB, isso aí a gente tem que pensar. Se realmente houvesse desenvolvimento econômico e aumentar o PIB, nós temos que colocar cada vez mais energia elétrica. Nós temos que produzir energia elétrica, certo? Eu acho que, devido até à falta de desenvolvimento econômico atual no Brasil, é que nós ainda não entramos em regime de racionamento ou até de repentinos apagões no Brasil, não é? Não estou desejando mal para o nosso país, eu quero bem, mas nós temos também que ter bons governos para que façam o investimento necessário e não prendam as empresas para que elas não façam, porque as empresas estatais elas têm competência e dinheiro para fazer, mas ficam dizendo que ela não tem dinheiro nem quadro pessoal, lógico, estão demitindo todo mundo, o quadro técnico está indo embora e não estão treinando e não estão fazendo concurso. Certo? Então, aí nós chegamos, vamos ter que passar, de vez em quando vamos ter que passar por isso. Se continuar na situação, se privatizar, nós vamos passar direto por situações parecidas. Como repetimos, o nosso forte é geração hidroelétrica, nossa fonte principal. Em 2016, o dado de 2016, cerca de 70% da potência instalada de geração eram de hidroelétricas. 21% de usinas térmicas movidas a gás, carvão, óleo e biomassa.
7% eram eólicas e 2% eram divididos entre fontes nucleares, solares e outras fontes. Aí está um gráfico tipo pizza, né? A hidroeletricidade realmente representa uma força muito grande na produção de energia elétrica no Brasil. Mas vamos ver que a gente precisa mudar isso de alguma forma. Essa é a nossa sugestão. E está aqui uma das usinas mais simbólicas do Brasil. A primeira usina do sistema das centrais elétricas de Furnas Sociedade Anônima. Essa é a usina de Furnas, no Rio Grande. É chamada de usina-mãe e também de usina caixa d'água, porque ela tem um reservatório que atinge 34 municípios do estado de Minas. E ela que manda, solta a água, digamos assim, para outras usinas, tipo Mascarenhas de Moraes, Porto Colômbia, Estreito, né? E vai embora, e outras usinas que não são dessa empresa. Agora, o que é PLD? Chama PLD o preço de liquidação das diferenças, mais conhecido como PLD, que determina os preços do mercado de curto prazo e é a base para o mercado livre de energia. Aí, estamos na feira, né? Preço de liquidação das diferenças. Não é bonito, né? O sistema interligado, elétrico interligado, é em todo o Brasil, dividido em 4 submercados, como nós falamos: Norte, Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Sudeste, Sudeste. Sudeste e Centro-Oeste. Os submercados trocam energia entre si até o limite de intercâmbio imposto pelo sistema de transmissão. Por exemplo, a geração do submercado Norte pode ser consumida dos submercados Nordeste ou Sudeste, Centro-Oeste. Vice-versa, certo? Sul, Norte, Norte, Nordeste, Norte, Sudeste. E por aí vai. É isso que permite o Sistema Interligado Nacional, né? O PLD precifica a energia em cada submercado no mercado de curto prazo, que é o MCP, onde são contabilizadas as diferenças entre a energia contratada e os montantes realmente gerados ou consumidos. Para melhor entendimento, pode-se dizer que o PLD precifica a energia não contratada por um determinado submercado e período. Ou seja, existem os compradores cativos, né? Existem energia que já está alocada, já está, digamos, reservada. As empresas de distribuição não podem ficar sem energia, então elas têm que ter ela entra numa parte do mercado cativo, ela tem energia destinada a ela, só que o sistema gerador não vende tudo, então fica o quê? Uma diferença aí entre a energia contratada e aquelas que é gerada. Aí é o mercado livre e também o mercado de curto prazo. Em 2020, por exemplo, o PLD era calculado em 3 patamares de carga: pesado, médio e leve. Cada um representava horários de alto, médio e baixo consumo, respectivamente. A partir de janeiro desse ano, iniciou a contabilização horária do PLD. O PLD horário representa valores melhor as variações de carga e geração, indicando melhor os preços de energia aos consumidores e geradores. Interessante, começaram a fazer de hora em hora, porque, na verdade, é para que o comprador compre melhor. O comprador compra melhor, porque, por exemplo, se ele for contratar energia daqui a 6 meses, ele compra agora por, vamos dizer, R$250 o megawatt, ele compra agora. Mas o que acontece? De repente, nesses 6 meses chove, o reservatório enche. O que acontece? O preço da energia pode cair para o comprador, mas ele já comprou. Já se responsabilizou, então ele vai pagar energia cara. Entendeu? Então passou a ser horário, porque é feito até 8 horas da noite, se eu não me engano, de um dia para as 24 horas do outro dia. Ele compra certo naquele momento, com o preço daquele momento, só que isso não é passado para você, tá certo? Não passa para você. Isso aí, o bom negócio é para o comprador, mas só que ele compra para te vender, ou ele compra para os grandes consumidores, mas nesse caso, eles compram para vender para nós.
A contabilização do PLD horário influencia no balanço de energia, na liquidação das diferenças e também nos preços de contratação de energia no mercado de curto prazo. Claro, curto prazo o que é? É a distância entre você querer e você comprar a energia. O PLD ajuda isso. Então, nesse curto prazo, você compra agora a energia para usar logo. Ou seja, você compra no melhor preço possível. O cálculo e a divulgação do preço de liquidação das diferenças é feito pelo CCEE, regulamentado pela ANEEL. É publicado todos os dias até às 8 horas da noite, válido para o dia seguinte, para todo dia seguinte. Assim, no final de cada mês é realizada a média ponderada mensal para cada submercado, conhecido como PLD mensal. O PLD mensal é o preço base para compra de energia não contratada previamente no mercado de curto prazo. Ou seja, como eu falei para vocês, essa energia não foi contratada, não foi vendida. Então ela está ali, aí ela chama mercado livre. É quando ele se arrisca. Ou seja, quem não pode se arriscar a não ter energia para si, tem que comprar energia cativa, tem que contratar energia. Quem pode se arriscar a comprar em cima da hora, compra ao melhor preço, na xepa, né? Quando os reservatórios estão em alto armazenamento, olha só, e as previsões climáticas são favoráveis, ou seja, incidência maior de chuva nas principais bacias hidrográficas para geração, o preço de liquidação das diferenças, o PLD, é menor. Caso os reservatórios estejam em volumes mais baixos e a previsão de chuva seja desfavorável, seu preço aumenta. Pois é, e quem paga? Nós. Quando a bacia está cheia, o preço é menor, não é? É melhor e menor, né? Mas o seu diminui? Não. Não. Alardeia a crise, bota a bandeira, aumenta o valor da tarifa porque está ruim, não tem água para gerar, então aumenta. Mas só que quando a água volta, quando chove e enche os reservatórios, o preço dessa energia fica comigo, né? Gracinha. Como estão os preços agora? Tá, o PLD está assim, ó. Tá, o mínimo está 265, né? O médio 583 e pode cobrar um máximo de R$ 765,11 o megawatt-hora. Tá certo? Isso aí você paga. Vamos pagar. Se faltar água, não diminui. E as soluções seguras, então? Quais são as soluções seguras e permanentes contra as ameaças de apagão ou racionamento? O que nós estamos perguntando, vai ter ou não vai ter racionamento? Agora depende muito da natureza e depende das atitudes que vão tomar. Porque para fazer usina agora, talvez monte mais rapidamente, seja eólica e térmica, ou solar. Mas o Brasil é muito grande, precisa de muita potência, a demanda é altíssima. Não serão parques geradores pequenos que irão dar jeito nisso. Então a sugestão também é essa, só que a médio e longo prazo, que é um sistema de geração forte e diversificado, com o uso de outras fontes de energias renováveis, além da força hidráulica. Tem que ter um sistema, uma geração forte e diversificada. Mas aí tem que usar o quê? Tem que usar o sol, tem que usar o vento, né? Tem que usar a biomassa. Certo? Nós temos que usar isso aí. Esse é o sistema de geração e transmissão de Furnas. Vejam no mapa do Brasil aqui, ó. Onde está azul é a área de atuação de Furnas hoje. Aqui no Nordeste é eólica. Aqui Rondônia é Santo Antônio, que ela é sócia. Aqui no Pará é Telespires, né, tem linha de transmissão. Então Furnas está em quase todo o Brasil. As fontes renováveis cresceram em ritmo mais acelerado devido à expansão do setor sucroalcooleiro e a forte penetração de outras renováveis, como as fontes eólica, lixívia e biodiesel. Com uma participação inexpressiva em 2000, a energia eólica em 2019 agregou 4,8 milhões de TEP à matriz energética brasileira. Quando a gente falava que o setor sucroalcooleiro deveria usar o bagaço de cana para produzir energia elétrica, as pessoas das usinas riam.
Perguntaram, você é louco, queimar bagaço de cana para produzir energia elétrica? Hoje estão vendendo energia elétrica queimando bagaço de cana. E TEP, gente, aqui é uma comparação, é uma unidade que eles se baseiam para comparar o que é isso aqui, 4,8 milhões de energia, da energia eólica com petróleo. Isso aqui é tonelada equivalente de petróleo, certo? O que foi que a energia eólica agregou ao sistema da matriz energética brasileira em 2019? Agregou 4,8 milhões de toneladas equivalentes de petróleo à matriz energética, certo? TEP é tonelada equivalente de petróleo. Já a lixívia, que é diretamente associada à indústria da celulose, contribuiu com outros 8,9 milhões de TEP em 2019 também. O biodiesel foi favorecido pela adição dele no combustível fóssil, no diesel fóssil, né? Aí saiu bastante. Em 2019, o percentual atingiu 11%, a participação do biodiesel já na matriz energética brasileira. A matéria-prima mais usada para sua fabricação no país é o óleo de soja. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de biodiesel. A participação das fontes renováveis na oferta interna de energia, OIE. Brasil, em 2019, 46% eram fontes renováveis e 54% não renováveis. No mundo, em 2017, eram apenas 14% renováveis e 86% não renováveis. OCDE, em 2017, 11% apenas renováveis, 89% não renováveis. Veja só como o mundo e a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como eles são poluentes, né? Como são poluentes, estão fazendo tudo para transformar nosso o nosso país em um país poluente também. Que os renováveis, a energia hidroelétrica está diminuindo. Tá diminuindo. Agora, quando nós falamos de matriz energética, aqui, ó, por exemplo, 54% não renovável, não significa que seja para produzir energia elétrica, não. É para outras atividades, tá certo? Não é, nós estamos falando da matriz energética geral do país, é 46% renováveis e 54% não renováveis. Aí uma turbina eólica, fabricação GE. Os principais produtores de energia eólica no Brasil em fevereiro de 2018 eram aí, veja só, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Piauí, Pernambuco, Santa Catarina, Maranhão e Paraíba. Paraíba tem aliás, em homenagem a um energético que falou comigo sobre energia solar na terça-feira passada, eu agreguei alguma coisa sobre energia solar da Paraíba. Uma boa notícia para mostrar para vocês que é possível e é essa a saída para que a gente não passe pelos apertos que agora estamos passando, tá certo? Uma turbina eólica, né, de 3 pás, eixo horizontal. Então tá aí, meu amigo energético. O estado da Paraíba, ele se prepara para ter ser 100% abastecido por energia renovável dentro de 3 anos, apenas 3 anos. Eles estão construindo a maior fábrica de painéis solares, painéis fotovoltaicos da América Latina e uma das maiores do mundo, em João Pessoa, uma das maiores fábricas do mundo de painéis solares. Em Santa Luzia, lá no sertão, né, do estado da Paraíba, terá o maior parque solar do Brasil. Então ela será autossuficiente em geração de energia. Os projetos já instalados e mais esses que vêm aí terão a capacidade de 1,6 gigawatts, tá? Colocou aqui gigamega, tá? É gigawatts, tá? Esse Mzinho não tem. Que vai suprir a necessidade elétrica de mais de 1.600.000 residências no estado. A todos, já são 5 empresas de energia elétrica lá. Eu peguei de notícias da própria Paraíba, tá? Em homenagem a todos os energéticos que se interessaram na terça-feira passada por energia eólica, quando eu falei de energia eólica, tá? Então tá aí os locais, né, onde está sendo aplicada a energia solar, né? Na verdade, a energia solar, interesse por energia solar. Então tá aí o estado da Paraíba. Uma boa notícia que pode ser estendida a grande parte do Brasil, certo? A grande parte do Brasil, porque o Brasil é um país tropical e existe grande incidência
de energia solar. E aí está, para fechar, já que nós estamos falando de energia solar, vejam o que é um parque solar, um parque de geração fotovoltaica. Meus energéticos, espero que vocês tenham gostado, né? Vocês viram que ficou um pouco diferente, porque nós estamos fazendo pela segunda vez dessa forma. Eu tenho que olhar aqui um pouco no painel, eu tenho que olhar aqui um pouco no quadro, e olhar ao mesmo tempo na câmera para vocês, né? Aí fica um negócio meio complicado, mas nós vamos, se vocês gostarem deste modelo, né, nós vamos segui-lo, tá? E aí eu vou me acostumando a falar, apresentando o nosso vídeo dessa forma. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de contribuir com a colaboração de vocês em likes e comentários, compartilhamentos, né? Façam isso. Distribuam o nosso trabalho para que ele continue em atividade, tá? Nossa intenção é passar esse debate, esses conhecimentos sobre essa matéria tão importante para o país, porque é uma coisa estratégica. Em todos os países desenvolvidos é estratégica, e aqui deveria ser também, e não privatizado, tá certo? Vamos pensar nisso, tá? Tem solução? Tem. E fácil, hein? Fácil. Basta investir, basta gerenciar, tá certo? Vocês serão bem-vindos no outro vídeo da outra terça-feira, tá? Eu espero vocês, espero que vocês tenham gostado. De repente eu olhei aqui e pensei que tinha algum problema que, graças a Deus, eu acho que não vai acontecer nenhum. O vídeo vai chegar com vocês, tá certo? Muito obrigado, sejam bem-vindos na próxima terça-feira. Eu vou aguardar vocês. Até lá.